Tudo bem, meus queridos juniores? Muito bom estar com vocês. E hoje, a nossa escola dominical, o nosso assunto vai ser muito interessante. Nós vamos estudar sobre Timóteo. São duas cartas, não é? Cartas do apóstolo Paulo para Timóteo, e que traz algumas recomendações interessantes para cada um de nós e para quem também quer seguir o ministério. São chamadas de cartas pastorais, né? Que o apóstolo Paulo fala particularmente com ele, né? Para que ele possa sentir o apoio, para que ele possa continuar pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos fazer a leitura do nosso texto. O nosso texto é do 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 até o verso de número 10. Diz assim o texto sagrado, fala sobre os falsos mestres e o perigo das riquezas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar deste mundo. Tendo sustento com que se vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem na tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentando com muitas dores. Vamos orar? Deus de amor, que a Tua palavra possa falar profundamente ao coração de cada um dos meninos e das meninas que estão participando dessa escola dominical. Que a Tua graça esteja conosco, nos auxiliando em tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, os textos sagrados são muito interessantes, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aqui para Timóteo, ele dá essas recomendações, porque são recomendações especiais para um jovem que estava entrando no ministério, que estava trabalhando. Provavelmente já há algum tempo. Paulo conheceu Timóteo naquela viagem que ele fez, na primeira viagem missionária, e ele passando por Listra, ele então encontra com essa família, a avó Lóide, a mãe Eunice. O pai dele não era judeu, era um grego, mas provavelmente Paulo não conheceu o pai de Timóteo. E Timóteo cresceu nesse ambiente tão gostoso da família, falando do amor de Deus. Tem um versículo aqui no Timóteo que fala assim, que desde a infância sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo explana sobre a importância da palavra de Deus, né? Ele vai falar sobre isso, talvez nós vamos destacar isso no nosso culto. Mas é interessante que Paulo está escrevendo essa carta para esse jovem, dando algumas recomendações. E essas recomendações são importantes para todos nós. Mas nós temos que lembrar o seguinte, que ele está falando nesse momento, principalmente para aqueles que começam a trabalhar, querem ser missionários, querem ser pastores, querem ser obreiros, querem servir a Deus. E ao invés de estarem preocupados em servir a Deus, eles então procuram riquezas. O apóstolo Paulo já tinha ensinado isso para Timóteo, porque Paulo, ele saiu pregando o evangelho e ele não gostava de ficar pesado para ninguém. Ele fazia tendas, ele trabalhava para que pudesse ter o seu sustento e não ser pesado para a igreja. Mas em muitos momentos, sempre o Senhor Jesus Cristo também falou sobre isso, que o obreiro, aquele que trabalha, é digno do seu salário, né? Você não pode amarrar a boca do boi enquanto ele trabalha, ele tem que trabalhar comendo. Nós somos seres humanos que precisam de alimento. Por isso que ele diz aqui em um dado momento, você tendo com que vestir o que comer, então fique tranquilo. As mesmas recomendações de Jesus, se você for olhar
quando no Sermão do Monte ele fala assim: não andeis ansiosos quanto ao que há vez de comer, beber, vestir. E ele fala assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, as outras coisas serão acrescentadas. E o apóstolo Paulo, então, já tinha sido preso, depois ele foi solto, e Timóteo provavelmente estava já agora na cidade de Éfeso, pastoreando a igreja. E Paulo, então, escreve essa carta para Timóteo com as recomendações interessantes para um pastor. Lembre disso. Ele está falando para um pastor. E ele fala que o pastor ele tem que se preocupar com a pregação da palavra e a piedade, o amor, o contentamento, ficar contente com o contentamento, não buscar riquezas. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos aí muitos pastores, muitas pessoas usando o evangelho para exatamente ficar rico, para ganhar dinheiro. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. E ele fala o seguinte, olha, ele já começa dizendo assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a piedade, então ele é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas, de palavras que nascem na inveja, provocações, difamações. E ele então vai dizendo sobre essas pessoas. E ele fala assim: altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Supondo que falar do amor de Deus, supondo que você trabalhando seria fonte de lucro. E o apóstolo Paulo fala assim: de jeito nenhum. A piedade não é fonte de lucro, Timóteo. Tome cuidado com isso. Você tem que pregar o evangelho da forma simples e você tendo, aí ele continua, né? Você tendo sustento com o que vestir, fique contente. Nós podemos aqui lembrar do outro texto que ele fala, né? Quando nós viemos aqui na terra, nós viemos sem roupa nenhuma, sem nada, sem riqueza nenhuma, e nós vamos voltar também sem riqueza nenhuma. E aí lembra o Jó, quando Jó disse, né, para sua esposa, né, nu eu vim, nu eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus é que tem que ser glorificado em todo momento. E olha aqui o que ele fala, ele vai falar exatamente isso: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar desse mundo para a eternidade, a não ser o amor, a piedade, que vai trazer talvez as bênçãos de Deus para nós lá. O amor nós vamos levar. E ali então, tendo sustento com que vos vestir, estejamos contentes. São as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo então fala exatamente desses homens que procuram ter exatamente a ganância para ganhar dinheiro e para ficar rico. E aí ele dá algumas recomendações. Olha, a ganância de certa forma, o buscar o dinheiro é a raiz de todos os males, é o egoísmo. E aí nos leva também para os mandamentos. Nós sempre falamos que a Bíblia Sagrada, esse livro aqui, ele está interligado. Nós estamos estudando exatamente isso, que Deus começou uma história fantástica lá no Jardim do Éden, e aí agora continua, e no mandamento já fala assim: não cobiçarás, não cobiçarás, não seja egoísta, não queira as coisas para você, e faça aquilo, fique contente com o que Deus tem dado para você. Eu não sei se você já observou quando nós temos na igreja o batismo. Quando você foi batizado, nossa igreja, como pastores, nós temos o costume de sempre fazer uma pergunta para os pais, porque o filho está sendo batizado, e aí a gente pergunta para os pais e diz o seguinte: se você promete que vai ensinar o seu filho a ler, escrever, para que ele fique rico? Não é assim, não é para ele ficar rico. Sabe para quê? Vai ensinar a ler e escrever para que o seu filho possa ler por si só as Escrituras Sagradas e viver de acordo com esse livro.
A Bíblia não fala que ser rico é problema, de jeito nenhum. Se você for olhar no Velho Testamento, por exemplo, você vai ver lá que Salomão, ele teve a oportunidade de pedir a Deus três coisas. Não, três coisas é aquele negócio lá como fala, do homem da lâmpada, né? Aquele lá que daria a oportunidade de três coisas. Mas Deus fala assim, você pode pedir o que você quiser para mim. E Salomão, ao invés de pedir riqueza, sabe o que ele pediu? Sabedoria. Ele pediu para que Deus desse sabedoria para que ele pudesse dirigir o povo que Deus estava dando para ele agora, para que ele pudesse caminhar. E Deus falou assim, Salomão, como você não pediu riqueza, a morte dos seus inimigos, você não pediu coisas levianas, ruins, você pediu sabedoria. Salomão, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza, vou te dar condições financeiras e vou te dar assim, livramento dos seus inimigos. É exatamente isso. Riqueza não é problema. Mas o problema é quando nós depositamos nossa confiança totalmente na riqueza. Nós estamos ali, e principalmente aquele servo de Deus que foi chamado para pregar o Evangelho. E eu gosto de pensar dessa forma, porque logo à frente, se você continuar no capítulo 6, você vai encontrar algo interessante. Olha o que diz assim, do capítulo 6, versículo 17. Agora ele dá uma recomendação aos ricos, porque a riqueza não é problema. Ela pode ser uma raiz, mas para que você, se Deus permitir que você tenha posses, então que você possa ser uma pessoa diferente. E não é problema também uma pessoa que esteja no trabalho de Deus também ter as condições de ficar rico. Mas o que ele tem que fazer é exatamente usar essas condições para poder fazer o bem. Olha o que diz aqui. Exorto aos ricos do presente século que não sejam, em primeiro lugar, orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Não fique segurando e depositando a sua esperança na instabilidade da riqueza. A riqueza ela vem, volta, sai. É assim. Olha o que ele diz mais. Mas a sua esperança tem que ser em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, para o nosso aprazimento. Que vocês agora, então, as recomendações de Paulo para os ricos, que vocês pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos para repartir, que acumulem para vocês mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. É assim, se Deus permitir um dia que você tenha posses, meu querido jovem, pré-adolescente, se Deus permitir isso, que vocês peguem esse texto que Paulo falou para Timóteo, para que os ricos possam ser exatamente isso, acumulem tesouros onde a traça e a ferrugem não corrói. São as mensagens de Jesus. Mas que vocês, se tiverem condições, possam ajudar na questão de missões. Pouco tempo atrás, teve um servo de Deus que doou muito, muito, muito para a nossa igreja, para que pudéssemos abrir muitas igrejas pelo Brasil afora. Tem pessoas que pegam o seu dinheiro, as suas condições, para que possam ajudar o próximo. É isso que nós temos que fazer. Agora, se você está no trabalho de Deus, na obra de Deus, não. Aí você procurou fazer uma coisa como Timóteo, falou assim, agora você vai servir a Deus, não procure a riqueza, como muitos têm feito, infelizmente, nos dias atuais no nosso país. Muitos têm aberto igrejas e ficam atrás de dinheiro, pedindo dinheiro, e assim não deve ser, porque o objetivo deve ser a obra e a grandeza desse ministério fantástico que Deus nos dá. Que Deus abençoe você, querido jovem, adolescente, pré-adolescente.
da Igreja Presbiteriana de Pinheiro, dos juniores, que você possa amar a Deus acima de todas as coisas. Não procurar, de maneira nenhuma, ser rico e ser ganancioso. Não. Se Deus quer que você tenha, Ele vai te dar tranquilidade, Ele vai dar as condições para que você possa ter os seus bens. E se por acaso Ele te der esses bens, que você seja o rico segundo o coração de Deus, fazendo bem, praticando a piedade e usando as recomendações que Deus deu por meio de Paulo para esse jovem chamado Timóteo. E eu digo que essas recomendações é para você também, é para mim, é para todos nós. Que Deus abençoe você e que Deus te fortaleça em todo momento, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e de todos os seus também, e de todos os seus. Um grande abraço, vocês estão ouvindo aqui os passarinhos, agora o sol já está pegando aqui na minha cabeça, estão vendo aqui atrás. Isso aqui eu estou no sítio hoje, no sítio do Barnabé, e estou aqui descansando um pouquinho no final de semana. Foi uma semana muito corrida, com muitas atividades, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um. Espero estar com vocês logo, logo, logo. Nós estamos programando isso e, se Deus permitir, quem sabe, vamos estar na Semana da Criança juntos para louvarmos ao nosso Deus. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse momento de estudo da Tua Palavra, e que possamos observar o que o Senhor tem falado para o Teu servo, e observarmos que muitas pessoas procuraram a riqueza e perderam tudo, e perderam também a comunhão com o Senhor. Ajuda-nos a sermos pessoas que preocupam com o próximo, ame a vida, ame o Senhor e use todas as coisas para que o Senhor possa ser glorificado e exaltado. Obrigado por tudo, dá-nos da Tua graça e da Tua paz, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Saudades de todos.